Oi pessoal, essa é a nossa terceira aula do curso de epistemologia, em que a gente está falando do texto do Plínio Junqueira Smith, que é o Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência. A gente já duas aulas gravadas que a gente fala sobre esse texto e agora a gente continua falando sobre ele, certo? Lembrando que você tem que assistir esses vídeos, leia os textos e durante nossa aula, nosso encontro ao vivo, aí você tira suas dúvidas comigo, tá? Então a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, o texto onde a gente estava lendo o Plínio. Então, pessoal, a gente leu até este parágrafo em que ele começa aqui com em suma, tá? Então, antes disso, o autor estava falando sobre como a ciência ela tem, o saber científico ela tem, digamos assim, dois lados da moeda. Então ele coloca uma série de questões aí como poluição, acidentes de trânsito, o uso excessivo de antibióticos e os males que o uso excessivo de remédios e produtos da ciência que podem fazer mais mal do que bem para nós. Ele coloca isso, mas ao mesmo tempo ele coloca o quanto a nossa vida hoje depende desses produtos da ciência, de modo que talvez não seja possível dizer se ela é ruim ou boa, né? Até surgiu a discussão na aula ao vivo, alguns de vocês colocaram, né? Será que o homem é mau e a ciência é boa, né? E nesse caso, o homem estaria fazendo algo de ruim com a ciência. E alguém colocou também, não, será que não é o homem é bom e a ciência é que é má? Então são questões que a gente fica refletindo, né? E na verdade a intenção do autor é essa mesmo, é colocar o lado positivo e o lado negativo, de modo que a gente possa como que pesar essas duas características para ver, para tirar uma conclusão a respeito. Então, continuando aqui, pessoal, nesse parágrafo, ele começa assim, ó. Em suma, a ciência e a tecnologia permeiam toda a nossa sociedade, mas seus benefícios e malefícios não estão inteiramente claros. Ao mesmo tempo em que resolvem alguns problemas, elas colocam nos outros, cujas soluções dependem, ao menos em parte, de mais conhecimentos científicos e de uma correta avaliação do papel que a ciência exerce em nossa sociedade. A esse respeito, a ciência não é neutra, já que muitos interesses estão em jogo. A discussão sobre ciências e valores é muito complexa, mas dela não podemos nos esquivar. Ou seja, ele está dizendo aqui que ela malefícios e benefícios da ciência, né? E aí ele vai pensar agora novas questões. Ou ele diz, de fato, a preocupação filosófica com o conhecimento é tão antiga quanto a própria filosofia, e desde cedo ocupou um lugar de destaque. A filosofia nasceu em parte da busca de um conhecimento mais rigoroso sobre as coisas, enquanto certas artes, como a agricultura e a navegação, tinham uma finalidade mais prática ou se limitavam a conhecer algumas coisas particulares. A filosofia se propunha um conhecimento mais geral e que dissesse respeito à essência das coisas, né? Então esse parágrafo aqui é importante, que ele já está começando a introduzir a epistemologia. Vamos entender, vocês vão entender. É o seguinte: a ciência se preocupa com um conhecimento sólido, rigoroso, certo? A filosofia também. Então há uma semelhança entre a filosofia e a ciência. Lembra daquela primeira aula que eu coloquei para vocês, né? De como a filosofia se afasta dos preconceitos, de como a filosofia tenta se afastar do fanatismo, certo? Pois então a ciência também faz esse mesmo movimento, né? De buscar um conhecimento mais seguro, como ele coloca aí no texto. Só que aí ele diz aqui, ó, pronto, a agricultura e a navegação. O conhecimento dessas duas áreas é um conhecimento que a gente pode chamar de técnico ou prático.
Ou seja, a pessoa de fato ela faz alguma coisa, manipula uma ferramenta, manipula certos materiais de maneira prática, física mesmo, né? Ela age, ela se movimenta e age de maneira a manipular aqueles materiais e a utilizar certas técnicas, utilizar mesmo, ou seja, fazer com as próprias mãos. É nesse sentido que a gente tem que entender a palavra prático aqui, ó. A finalidade é mais prática, né? Já a filosofia, ela se propõe a um conhecimento mais geral e que diz respeito à essência das coisas. Por isso a filosofia, ela é necessariamente, pessoal, mais teórica do que prática. Embora tenha uma parte teórica, né, na filosofia, que a gente pode chamar aqui a ética, né? A ética é uma parte da filosofia que se preocupa com a prática. Mas digamos que a parte teórica da filosofia, sem sombra de dúvidas, ela é muito mais importante para a filosofia do que a parte prática. Mesmo porque a própria prática da filosofia, ela não pode ser realizada, ninguém pode agir dentro da filosofia sem antes ter pensado, teorizado a respeito. Né? Teorizado, pensado, refletido. Por isso a parte de reflexão é sempre maior. Né? E aí ele diz, ó, assim os filósofos distinguiram desde Platão entre a mera opinião ou crença, que estaria sujeita ao erro, e o conhecimento propriamente dito, que seria eterno. Portanto, o projeto da filosofia foi produzir um conhecimento universal e infalível. Olha, essa parte aqui é importante para entender a epistemologia, como eu falei. Platão foi um filósofo, tá? E ele disse que existe a opinião, que também pode ser chamada de crença, e existe o conhecimento. Para Platão são duas coisas diferentes, tá? A mera opinião, ela está sujeita ao erro. A pessoa pode errar. E o conhecimento propriamente dito seria o oposto do erro, seria verdadeiro, eterno. Não muda. Eterno no sentido aqui, pessoal, é que não muda. Uma verdade que não muda. Se é verdade, não pode mudar, segundo Platão. Então veja, como é que a gente pode entender aqui, ó? Crença e mera opinião são a mesma coisa para Platão. É tipo assim, quando a pessoa diz, o que você acha de tal coisa? Aí a pessoa diz, eu acho que isso e aquilo. Aí alguém diz, se você acha é porque você não tem certeza. Pronto, isso é uma mera opinião, uma crença. Eu acredito que tal coisa. Então, esse acreditar, esse eu acho, é a parte fraca, é a parte que não se sustenta, é a parte que pode ser de qualquer maneira. A pessoa pode acreditar em qualquer coisa, pode ter uma opinião sobre qualquer coisa, não tem nenhum vínculo sólido, não tem nenhum argumento sólido que possa fixar aquilo como algo realmente concreto, concreto no sentido de que verdadeiro, uma coisa sólida, verdadeira, rigorosa. Não, a opinião e a crença, no sentido de Platão, é algo que pode estar errado, porque não tem a preocupação excessiva, não tem aquela preocupação com o rigor, aquela preocupação com a verdade. E qual é a parte que se preocupa em ser sólido, seguro e estar sempre com a verdade? O conhecimento. Então grave aí, conhecimento é diferente de crença, mera opinião. Para Platão. Portanto, o projeto da filosofia foi produzir um conhecimento universal e infalível. Então, quando a filosofia começa, tá? Essa é uma discussão. Quem seria o primeiro filósofo? Como surgiu a filosofia? Existem pensadores que vai dizer que o primeiro filósofo foi Sócrates e Platão. Sócrates foi o mestre de Platão, o professor. Outros vão dizer que é antes deles. Seriam os pré-socráticos, antes de Sócrates. Não, essa questão para nós agora não é importante. O que é importante saber é que quando a filosofia surge, ela busca ser um conhecimento universal e infalível.
Aí você pensa, mas eu não sei o que é universal. O que significa universal, professor? É o seguinte, infalível você sabe, é uma coisa que não falha, né? Não preciso dizer. Universal, o que significa universal? Universal é tudo aquilo que é válido para todas as pessoas em todas as partes do mundo. Como assim? Um exemplo. Que o homem respira é um conhecimento universal ou é um conhecimento relativo? Se for relativo, é porque somente um homem respira. Se for universal, é porque todos os homens em todas as partes do mundo respiram. Pelo menos até hoje nunca foi encontrado um homem que não respirasse. Um homem vivo, né? Um ser humano vivo. Se ele está morto, ele ainda é um ser humano, só que ele não respira. Então, é preciso reformular. Então, seres humanos vivos respiram. Isso é um conhecimento universal? É. Por quê? Porque é válido para todos os seres humanos. Outro exemplo de uma coisa que é universal. Todos os seres vivos precisam se alimentar. Isso é universal? Aí você analisa se for válido para todos os seres vivos, que todos os seres vivos precisem se alimentar, isso é um conhecimento universal. Perceba, pessoal, como não é fácil encontrar um conhecimento universal. Se por um lado a gente pode falar de alguns fatos, como eu citei, todos os seres humanos que estão vivos respiram. Todos os seres humanos, todos os seres vivos precisam se alimentar. São fatos universais. Mas quando a gente fala de outras coisas, como por exemplo, discussões mais complicadas, em que as pessoas não conseguem chegar a um acordo sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é verdade e o que é mentira. Quando as pessoas começam a discutir, aí fica difícil dizer o que é realmente universal. Certo? Então existem pessoas que defendem certas posições e dizem, isso que eu estou defendendo é universal, ou seja, é verdadeiro e é verdadeiro em toda parte, para todas as pessoas. Mas há outras que vão ouvir e vão questionar se aquilo é realmente verdadeiro. Então, a discussão sobre o que é uma coisa universal e o que não é simples. Não é uma discussão simples. Tirando algumas coisas mais básicas, como os exemplos que eu dei no início, outras são mais complicadas. Aí ele continua. Essas reflexões sobre o conhecimento integravam-se num conjunto mais amplo do pensamento de um autor. Filósofos como Platão e Aristóteles legaram para a tradição uma rigorosa definição, uma definição que deveria explicitar a essência do próprio conhecimento e da ciência. O conhecimento deveria partir de princípios que fossem evidentes por si mesmos, impondo-se a nós somente pela sua consideração, e deveria proceder de modo dedutivo, para não dar margem ao erro. Somente o que entrasse nesse esquema dedutivo seria considerado um conhecimento genuíno. Generalizações ou conjecturas não passariam de opiniões sujeitas ao erro e, portanto, seriam meras crenças. Vamos analisar isso aqui com calma. Para ser verdadeiro, quando alguém diz uma verdade sobre as coisas do mundo, sobre a realidade, para que aquilo seja realmente verdadeiro, Platão e Aristóteles diziam que aquilo que a pessoa está dizendo deve ser explícito, né? E deve partir de princípios que sejam evidentes por si mesmos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o conhecimento é verdadeiro, ele é evidente por si mesmo. Ele não precisa que você fique dizendo, convencendo a pessoa. Se você tenta convencer a pessoa, significa que aquilo não é verdadeiro, porque depende das suas palavras. Você está construindo a verdade daquilo e não é uma verdade em si.
Se você está construindo a verdade, se a verdade não é em si, ela é falsa. Ora, se uma coisa é verdadeira, por que você precisa insistir nela? Tem algo errado. Para esses filósofos aqui, Platão e Aristóteles, certo? De novo, se você insiste que algo é verdadeiro e as pessoas não se convencem que aquilo é verdadeiro, significa que pode ser que você esteja cometendo o erro de querer afirmar uma coisa falsa como sendo verdadeira. Se aquilo fosse verdadeiro, de acordo com esses filósofos, tem que ser evidente por si mesmo. Ou seja, aquilo vai se impor a nós somente pela consideração. É só ouvir aquilo e você na hora deveria saber. Se for verdadeiro mesmo, a pessoa saberá, será evidente e vai impor-se à pessoa na hora. Então esse é o esquema que eles colocam, tá? Se não for assim, se não for verdadeiro nesse sentido, será mera opinião e crença. Ou seja, vai estar errado, certo? Então a gente vai pausar aqui e na próxima aula a gente vai continuar, tá? Então leiam o texto e na próxima aula a gente continua com a leitura do Plínio Junqueira. Até mais, pessoal.